é motivo de muita alegria, né? Quando a gente pode estar na presença do Senhor. Porque, de fato, nós temos que estar sempre na presença do Senhor, independente de estarmos no templo. Nós sempre temos que estar na presença do Senhor. Mas quando nós nos reunimos aqui, nós estamos em comunhão com nossos irmãos. E eu achei tão bonito esse abraço que nós podemos dar a vocês. Cada um abraça o outro. Olha que coisa boa. A gente não sabe como é que está o coração de vocês. O Senhor sabe. E de repente esse abraço trouxe um alívio, um conforto. Isso é muito bom. A leitura da palavra que foi o tema que a irmã entregou, que hoje é o encerramento, né? O último culto, né? O último culto do ano de um ciclo de oração. Que privilégio, né? O Senhor nos deu essa tarde. E essa palavra é uma palavra grandiosa, irmãos. O livro de Tiago, sabe quem foi Tiago? Tiago foi um pastor. E quando você lê o livro de Tiago, você diz: esse homem sabe o que ele está falando, porque ele cuidou de pessoas. A primeira igreja em Jerusalém, ele pastoreou. Ele pastoreou aquele povo e ele observou comportamentos. Ele observou as pessoas, a forma que as pessoas entendiam quem era Jesus e também a forma que as pessoas serviam a ele. Porque naquele tempo havia pessoas que participavam do judaísmo, que viviam na época da lei, mas eles se tornaram cristãos. Eles queriam trazer coisas da lei no cristianismo. Mas Tiago estava dizendo para ele: olha, eu quero falar para vocês sobre Jesus. Que quando você serve a Cristo, todos os dogmas são mudados. Porque o Senhor ele quer transformar as nossas vidas e também quer que nós sejamos adoradores dele. Quando nós entendemos a respeito de Jesus e o conhecemos, nós entendemos que viver nesse mundo, seja na bonança ou na dificuldade, quando Jesus está na nossa vida, nós temos paz. E é isso que o mundo não entende. E é isso que as pessoas aí muitas vezes falam: ah, por que esses cristãos eles querem ser mais superiores do que nós que somos do bandismo, de nós que adoramos a outros deuses? Por quê? Irmãos, nós sabemos que todas essas religiões vão falar de Jesus também. Você sabe disso? Essas religiões falam de Jesus como um homem sábio, como um homem que foi cheio, prudente, cheio da sabedoria. Um homem que dividiu a história, gente, no antes e depois. Não tem como. Não tem como você dizer que essa história não é real. Ele dividiu a história. Leia os livros de histórias, os livros de cada escola aí. Antes de Cristo, depois de Cristo. A história foi dividida por ele. E nós optamos em segui-lo. Nós escolhemos seguir a Cristo. E o que é que nós vamos fazer agora como servos do Senhor? Fazer o melhor. Nós vamos servir da melhor maneira possível. Nós vamos abandonar todas as práticas que ele abomina. Nós vamos agora ser diferentes desse mundo. De fato, nós vamos andar na contramão desse mundo, muitas vezes sendo criticados. Muitas vezes as pessoas apontando para você e dizendo que você quer ser melhor. Mas, irmãos, eles não entendem. Não é que nós queremos ser melhores, é que nós entendemos o que é ser salvo em Cristo Jesus. É que nós entendemos o que é ter comportamentos que agradam ao Senhor. E aí, muitas vezes, a pessoa olha para você e fala: mas você faz isso assim. Isso não é pesado para nós, irmãos. Porque nós entendemos o Evangelho de Cristo. Não é pesado para nós falar a verdade. Não é pesado para nós perdoar. Quando nós entendemos o Evangelho de Cristo, nós queremos fazer o melhor na presença do Senhor. E olha bem, aqui esse capítulo que nós lemos, que está falando sobre projetos humanos. Olha que lindo, gente. Olha que palavra maravilhosa. Nós vamos começar o ano agora. E todos aqui eu creio que já projetaram: no próximo ano eu vou orar mais, no próximo ano talvez eu vou mudar de emprego, no próximo ano eu quero fazer uma faculdade, uma pós-graduação, no próximo ano eu vou fazer isso ou aquilo. A gente projeta. Nós não projetamos?
Ele está no controle. Nós não entendemos muitas vezes as coisas que acontecem, mas o controle está nas mãos dele. E quando nós entendemos quem é Jesus, irmãos, quando nós entendemos quem é Ele, nós sentimos paz. É paz em meio à adversidade. Irmão, estou falando paz em meio à balança, não, porque é muito fácil você estar alegre e sorrindo quando tudo está bem. É muito fácil você sorrir, cumprimentar os seus irmãos e muitas vezes deixar até de vir à igreja porque está tudo muito bem. E dá glória. Agora, nos momentos difíceis, irmãos, é nessa hora que Deus está provando a nossa vida. E não desanime em meio à dificuldade. Deus está tratando você. Ele está tratando os mínimos detalhes, porque Ele quer te dar coisas grandes. Irmãos, como que Deus vai tratar uma pessoa que tem dificuldade de perdoar? Ele vai botar na tua vida pessoas difíceis. Pessoas que você vai ter que estar ali toda hora pedindo perdão, perdoando. Pedindo perdão, perdoando, porque Deus está tratando o teu interior. E dê glória. Ore como o irmão falou aqui. Fale para Deus a personalidade dessa pessoa e diga: Senhor, transforma. Jó, ele orou por aqueles que disse: olha, você fez algo errado, porque você está todo cheio de problema. Ele orou por aquelas pessoas que não acreditavam na fidelidade de Jó com o Senhor. Ele poderia ter ficado chateado com aquelas pessoas. Eles não acreditavam na fidelidade de Jó. Olha, você fez algo, por isso que você está sofrendo nisso. Mas o mandato de Deus para ele foi: bora por eles. Se hoje, irmãos, talvez alguém está passando por alguma acusação maligna do inferno, se hoje tem dedos apontados para você, ore a Deus. Entregue tudo isso ao Senhor. E Ele é fiel. Porque Ele está no controle, irmãos. Entenda isso. Ele está no controle. Eu vou dizer para vocês aqui quem foi Tiago. Tiago foi aquele homem que cuidou de pessoas. E ele não cuidou de pessoas fáceis, não. Ele cuidou de pessoas difíceis. Ele cuidou de pessoas que falavam dos outros. E se você ler o livro de Tiago, ele vai dizer que a fofoca é abominável ao Senhor. Ele vai dizer que você tem que adorar ao Senhor, mesmo que esteja passando por grandes lutas. Tiago, ele vai te falar assim: ó, irmãos, você vai passar por tentações. Mas assim como Jesus, você vai vencer através da palavra. Irmão, não tem como você vencer se não for através da palavra do Senhor. E talvez alguém está procurando: eu vou para a igreja porque eu vou ouvir uma pregação e essa pregação vai me orientar. Talvez até sim. Pode ser que hoje o que eu estou falando para você traga uma orientação para a sua vida. Mas Deus, Ele quer um relacionamento com você. Ele quer um particular com você. Ele não quer que você seja um crente que vai na igreja domingo, talvez só domingo, ou talvez só no ciclo de oração, escuta aquela palavra, chega em casa, nem toca na Bíblia, nem faz uma oração ao Senhor. Sabe o que é que eu penso que o Senhor nos quer? É dizendo para Ele assim: como levantamos, Deus, toma a direção do meu dia, toma o controle. Eu sei que o Senhor está no controle. Eu estou falando, eu estou te pedindo algo, mas o controle é teu. Irmão, você vai ser muito feliz quando você faz isso. Porque seja coisa ruim ou coisa boa, você vai entender: Deus está no controle. E Ele está. Isso não é um jargão. Isso não é um jargão, irmãos. Quando você sair da sua casa, ou você tiver que tomar alguma decisão, quando você fala assim: ó, se Deus quiser, isso vai acontecer. Não é jargão. Não é jargão. Está na palavra do Senhor. Vamos ler aqui rapidamente o livro de Paulo, onde Paulo fala com o Senhor assim. Paulo se despedia ali das pessoas, ele dizia aqui às pessoas: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu para Efésios. Isso aqui está escrito em Atos 18, capítulo 21. Quando Paulo estava se despedindo, ele disse isso: querendo Deus. Olha bem o que ele disse. Paulo, um homem que conhecia Deus, que tinha relacionamento com Deus, ele não tomava decisões sem querer o Senhor. Vamos lá ler mais um versículo aqui que vai dizer o seguinte: em Coríntios, capítulo 4, no versículo 19, que vai dizer assim:
Isso não é jargão. O crente, ele tem que ter essa convicção. E quando ele diz assim, irmãos, se Deus quiser, tenha no seu coração o não do Senhor. Tenha o não do Senhor. Porque quando a gente fala se Deus quiser, a gente está esperando o sim. Quando você disser se Deus quiser, fala assim, Deus, eu também tenho um não no meu coração. Porque se o Senhor disser não, isso não acontecer, o Senhor quis. É tremendo, né, irmãos? Mas se você chegar nesse nível, você tem que ter um relacionamento com esse Deus. Essa confiança, essa fé, ela vem através da leitura da palavra. Ela vem através da oração. Ela vem através de uma comunhão com Deus. É de uma comunhão de fato. Irmão, eu jamais posso me relacionar com alguém que eu não converso, que eu não escuto, que eu não tenho relacionamento. Irmão, quando nós dobramos os joelhos, nós não estamos fazendo monólogo. Vocês entenderam isso? Você não está falando com as paredes, você não está falando sozinho, você está falando com Deus. E Ele quer te ouvir. Porque Ele já sabe, mas Ele quer te ouvir. E quando você falar com Ele, tenha essa certeza, Ele está ali. Porque às vezes você fala e não consegue perceber a presença. Dobre o seu joelho com convicção, sabendo que Ele está ouvindo a tua petição. Entregue completamente o seu coração para Cristo e fala tudo para Ele. Não tenha reservas com Deus. É porque muitas vezes a gente quer chegar na presença de Deus. De repente eu sei aqui com a irmã Maria, eu conto para ela coisas tremendas da minha intimidade, problemas que eu estou vivendo. Fala tudo para ela. Mas quando eu dobro meus joelhos, eu não falo. Deus quer isso. Deus quer que você veja Ele como essa amiga próxima. Que você fala tudo como esse amigo próximo. Que você fala tudo sem reservas. Que você abre o seu coração. Não tem aqueles amigos que você confia tanto que você abre o coração mesmo. Você fala, não é todo mundo que pode saber da minha vida, não, mas essa pessoa eu confio nela. Jesus quer que você o veja assim. Uma pessoa que você pode confiar. Fala tudo, na sua linguagem. Não fica tentando achar palavras bonitas, não. Com eloquência. Tem gente que senta para orar, mas fala tantas coisas eloquentes. Irmão, seja simples com o Senhor, porque Ele é simples. Não tem dificuldade de você entregar a Ele as suas petições e falar com Ele com sinceridade. Então vocês já entenderam que o Senhor tem o controle, né? Todos aqui entenderam que o Senhor tem o controle? Vocês estão convictos disso? Amém. Estão alegres que o Senhor tem o controle? Amém. E de repente vocês já passaram por coisas difíceis, não acredito muito nisso. Todos nós passamos. Agora vai lá naquele momento difícil. Vai lá. Deus está no controle. Vai naquele momento difícil. Vive esse momento difícil. Entenda que Ele está no controle, você vai sentir o quê? Paz. Porque se Deus está no controle, Ele está trabalhando, Ele está agindo, Ele está quebrando cabeças, Ele está fazendo coisas além do que você possa pensar. Nós não sabemos os mistérios de Deus. Meu Deus, se nós soubéssemos o mistério do Senhor, não precisaríamos orar, não precisaríamos entregar, não precisaríamos confiar. Simplesmente sairíamos fazendo tudo o que quiséssemos. Mas se você entregou o controle, mas se você entregou o controle ao Senhor, a partir de hoje, irmãos, conversa com Ele. Seja íntimo do Senhor. Não espere chegar numa pregação para ouvir a voz de Deus. Quando você estiver de joelho na tua casa, Ele vai visitar o teu coração, Ele vai visitar a tua vida, Ele vai falar contigo. E você não vai se assustar. Você vai falar com Ele, Ele vai falar contigo. E vai ter resposta para as tuas situações. Desses capítulos que nós lemos, aqui vai falar sobre que você está projetando, que o Senhor está no controle, nós entendemos isso, e que nós dependemos desse Deus. Olha bem, nossa dependência está no lugar certo, mas não se preocupe, viu? Não se preocupe, viu? Não se preocupe, porque a nossa dependência está no Deus poderoso, que pode fazer coisas infinitas. Ah, mas por que Deus não me entregou logo o que eu estou pedindo? Por quê? Porque Ele está trabalhando na tua vida. Irmãos,
dar estrutura emocional, psicológica, Ele quer te dar fé, Ele quer te dar uma fé que, igual o grão de mostarda, irmão, olha desse tamanhozinho, né? Olha que você, primeiro, o grão de mostarda, você planta para a semente, aquela árvore é imensa, aquela árvore, ela produz, e a fé, ela produz. Irmãos, não sei o que é que a gente produz na sua hora. Vai acontecer coisa na sua vida. Deus, Ele vai acrescentar. O que Ele tem é coisas espirituais, mas Ele vai acrescentar. E o que Ele vai acrescentar é isso que você está pedindo. Um emprego, uma faculdade. Irmão, isso é o mínimo quando a gente entende o propósito. Quando a gente entende o propósito, isso é o mínimo. Porque Ele é poderoso para fazer, irmãos. Deus é poderoso, nós temos um Deus grande. Que se hoje Ele quiser te dar o melhor emprego, Ele vai fazer. Mas você acha que o Senhor quer te dar o melhor emprego e ver você se perder? Ele quer te dar o melhor emprego e ver você firme na presença dEle. Enraizado, firme, firme, firme. E aonde você entrar, seja na melhor empresa, seja no melhor lugar que você for, glorifique o nome do Senhor. O nome dele tem que ser glorificado. Alguém tem que olhar para você e dizer: esse daí é certo do Senhor, esse daí é certo do Senhor, essa pessoa é diferente. Você acha que sua glorificação